Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ana Montenegro. Boa noite, Rafaela. Muito Boa obrigada pela noite. presença de vocês. Obrigada a vocês todos por estarem aqui conosco mais uma vez. Hoje nós temos um tema muito interessante. É, Eu conheci a Ana no congresso no passado, foi muito, foi assim, foi super gostoso, porque o nosso stand estava em frente ao local onde o congresso, onde a sociedade estava fazendo quer dizer, tinha vários eventos ali, várias palestras, e eu achei muito interessante, porque quando vocês estavam apresentando o método DACA, lotou aquilo ali, lotou. Eu estava em frente no meu stand. Falei assim, nossa, esse tema deve ser muito interessante e deve trazer um retorno muito grande para o profissional, que é o que a gente quer sempre, né? Então, eu estou muito feliz hoje por estar apresentando para vocês esse tema, junto com a Ana, junto com a Rafaela, DACA, que é um método de intervenção com protocolos de avaliação e registro de evolução pioneiro no Brasil. Ele foi resultado de pesquisas científicas e projetos desenvolvidos na Universidade Federal de Pernambuco, desde 2017. Seus resultados foram apresentados em artigos publicados em periódicos científicos, então é um sistema robusto, e mais de 20 instituições já estão utilizando o método DACA. Pernambuco, Paraíba, na verdade, em Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas Gerais, e agora a gente está aqui no Rio de Janeiro, porque hoje é a nossa aula inaugural do curso que a gente vai promover no dia 31 de agosto e 1º de setembro. Aqui eu vou apresentar para vocês as autoras do método, professora Ana Cristina Montenegro, do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade de Pernambuco, Federal de Pernambuco, a professora doutora Rafaela Asfora, do Departamento de Psicologia, Inclusão e Educação, também da Universidade de Pernambuco, a fonoaudióloga mestre Ivana Reis Xavier, do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade de Pernambuco. E hoje nós temos as duas representantes desse método que vão ministrar a nossa aula inaugural e também o nosso curso. A doutora Ana Cristina é fonoaudióloga, autora do método DACA, possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em ciências da linguagem e doutorado em linguística, ambos pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Fonoaudiologia e professora permanente do Programa de Pós-Graduação de Saúde e Comunicação Humana da Universidade Federal de Pernambuco. Foi diretora executiva da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, é membro do Conselho Científico do ISAC Brasil desde 2017. Tem experiência em linguagem infantil, atuando em avaliação, diagnóstico e terapia dos distúrbios de aquisição e desenvolvimento da linguagem infantil, autismo, comunicação alternativa. Rafaela Asfora possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade Católica de Pernambuco, tem mestrado e doutorado em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é professora associada na mesma universidade. Departamento de Psicologia e Orientações Educacionais, investiga a aprendizagem e desenvolvimento de pessoas com deficiência, com ênfase no TEA, comunicação alternativa. Além disso, tem investido na formação de professor alfabetizador na perspectiva inclusiva. Então, hoje eu queria passar a palavra para vocês. Ana, passo para você para iniciar nossa aula e eu espero que vocês desfrutem. Boa noite a todos. É um prazer, Alegra, estar aqui junto com você, né? Algo que a gente já vinha tentando construir, e aí estamos dando o nosso primeiro pontapé aí para uma caminhada juntas, né? Promissora.
A professora Rafaela está aqui junto comigo, né, nessa proposta. Eu vou estar iniciando, Isso. né, Boa noite, gente. a falar do método, e aí no final a gente deixa para as perguntas, né, Alegra, para que a gente, né, e aí vocês vão anotando aí a pergunta, que depois a Alegra, a Cristina vai anotando, e a gente vai ter uma conversa, estou aqui à disposição de vocês, tá? Então eu vou iniciar aqui. Todos estão vendo? Sim, Então, a Alegre iniciou, né, falando sobre o nosso método desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco. Eu faço parte da pós-graduação em Saúde da Comunicação Humana e tem aqui a professora doutora Rafaela, que faz parte do programa do mestrado profissional em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Então, o método, a gente deu início num projeto de pesquisa e extensão que é o Autismo Comunica, na universidade, né? A gente tem uma clínica escola, onde a gente iniciou o projeto, né, em 2017. A gente começou com o PECS adaptado, e aí, em 2018, a gente foi avançando com os conhecimentos, que aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, e deu início a esse desenvolvimento do método no laboratório de pesquisa nossa, que é o LIAP. O método foi desenvolvido por mim, está sendo, né, na verdade, porque o que a gente coloca para a gente fazer pesquisa, né, no Brasil não é fácil, e até que esse conteúdo chegasse até vocês, a gente ainda tinha que esperar um doutorado que está em andamento, que é de Ivana Arraes, para que ele terminasse e a gente conseguisse fazer uma publicação de eficácia do método. Só que o método foi se desenvolvendo, né? E a gente iniciou, né? Em 2018, a escrita, desenvolvendo ele. Em 2020, a gente fez o capítulo e as pessoas que estavam alunas, né, egressas do nosso, que saíram, né, que são as egressas da universidade, começaram a aplicar nas clínicas e foi dando resultados maravilhosos. E aí as pessoas começaram a falar, isso vai ficar só na universidade? A gente começou a fazer as capacitações nas clínicas e em outros estados, né? Hoje a gente faz pesquisa de graduação, mestrado e doutorado lá na universidade e parceria também com a Universidade da Paraíba, a Universidade do Rio Grande do Norte. Então, como o Alegra colocou, a gente tem publicações, né, e tem aí em andamento também, e depois a gente vai dar, seja no curso, né, ou depois a gente passa também para a Alegra, para vocês terem acesso aí aos nossos artigos. Em 2023, a gente teve a validação do conteúdo e aparência do método, que é um artigo que foi publicado na CODAS, e agora, em 2024, a gente teve o registro da nossa marca no INPI também. Então, assim, a gente vem construindo, né, de uma forma muito séria, com base científica, e um método, gente, de comunicação alternativa do Brasil, né? Eu acho que a gente se orgulha bastante disso, porque é uma criação nossa, né? Não é um método que vem de fora e que a gente adapta e aplica aqui. Então, para a gente começar, esse é o nosso artigo que eu coloquei, que eu falei para vocês, de validação e conteúdo do método. Ele vem explicando os princípios do método, ele vem explicando as habilidades a ser trabalhada no método, tá? E vale muito a pena ler para conhecer, né, sobre o método. Vamos lá. Vou falar rapidamente de alguns pilares que a gente construiu, né, que é a base do método, né? Então, o método ele tem uma perspectiva sociopragmática, né, muito semelhante com a perspectiva de Vygotsky, né? Pela troca, a criança vai adquirindo essa linguagem, mas ele tem como base linguística a proposta de Tomasello, que eu vou falar logo adiante, tá? Para o desenvolvimento da comunicação, a gente usa um livro de comunicação, que a gente chama de um sistema robusto de comunicação, que é semelhante a esse que a criança está utilizando aí, tá? Então, a gente vai falar sobre isso, sobre vocabulário essencial, sobre core words como conceito e não como método, né? É um conceito é, de base linguística, né? Ele não é um método, então a gente é baseado também nesse conceito. Uma outra diferença, né, de alguns métodos é que a gente usa a modelagem, quer dizer, a pessoa que se comunica com a criança vai modelar o livro
dando esse modelo da nossa fala para a criança, né? Utiliza algumas estratégias que a gente considera estratégias comportamentais, então a gente utiliza a dica física, a dica visual, a dica verbal, a gente dá o reforço positivo para a criança, né? Ela solicitando de forma adequada, a gente faz esse reforço. Então, são algumas estratégias que a gente considera que está dentro da base também comportamental, né? E o objetivo final é que o uso dessa comunicação ocorra em outros contextos, e aí a gente vai mostrar isso também aqui, tá? Aqui eu vou só estar demonstrando o primeiro vídeo da criança utilizando, para vocês, quando a gente começar a falar aqui da teoria um pouquinho, vocês veem como é a prática, né, desse uso e como essa criança utiliza aí dentro da clínica, como a gente faz um pouquinho, tá? Eu vou jogar água. Muito bem. Eu disse. Dois. Disse. Já. Então, a gente vê uma criança, né, informando o que ela vai fazer. Então, ela disse: eu vou jogar agora, né, fazendo o comentário do que ela ia fazer, né? A terapeuta utiliza a linguagem também de gestos, né? E em alguns momentos não está aí, mas assim, da fala. Então, há uma linguagem multimodal e não só o uso da comunicação alternativa. E depois toda uma interação, toda uma troca, todo um brincar que faz parte também dentro do processo, claro, dependendo de cada criança, né? O quanto que é agradável ou não para a criança, tá? Dentro dos princípios, né? Baseado também na perspectiva de Tomasello e é, é, dentro de outras evidências científicas. Então, eu vou falar rapidamente, né, desses pontos, e depois a professora Rafaela também vai se aprofundar um pouco mais em alguns deles, tá? Então, Tomasello fala que o indivíduo, né, dentro da sua evolução do ser humano, o indivíduo tem essa capacidade de ter uma atenção compartilhada, que é específica do ser humano, tá? Diferente de outros seres, tá? No desenvolvimento típico. E isso é um preditor para o desenvolvimento da linguagem. Então, a gente estimula bastante a atenção compartilhada. A gente acredita no uso da comunicação alternativa para o desenvolvimento da linguagem, tá? E aí, para as crianças dentro do espectro, a professora Rafaela vai falar sobre isso. Tá como base nossa o Core Words, que a gente também vai conversar sobre isso, sobre esse conceito e a importância disso, tá? A gente usa a modelagem como uma estratégia do terapeuta para promover aí esse input de linguagem para a criança, e aí vou falar sobre isso. O uso da comunicação alternativa não ocorre só pelo o indivíduo, o usuário de comunicação, mas também pelos parceiros de comunicação. Então, o papel da família, da escola, a importância disso nessa construção desse processo terapêutico, como eu já falei anteriormente, o uso de dicas físicas, visuais, né? Físicas, visuais e... Rafaela, hã? Verbais. Verbais, que é a fala, né? Física, visuais, verbais. E o nosso modelo de intervenção segue um roteiro, né, do desenvolvimento da linguagem, seja ele morfossintático, semântico e pragmático. Tá? Então, a gente segue o desenvolvimento típico, claro que a gente tem especificidades morfossintáticas, das funções pragmáticas, né, do espectro, do interesse de cada criança, mas a gente tenta seguir esse desenvolvimento da linguagem, que aí isso está bem explicado dentro das nossas habilidades que a gente desenvolve do método, né? E o objetivo final é que a criança tenha uma comunicação funcional. Então, que a criança se comunique com a fala, claro que é o desejo, né? Mas a gente tem que lembrar que de 25 a 30% das crianças dentro do espectro não desenvolvem a fala, né? Então, caso essas crianças não desenvolvam a fala, muitas das nossas desenvolveram a fala, consegue ter uma comunicação funcional, autônoma, independente, para fazer comentários, para fazer perguntas, tá? Então, esse é o nosso objetivo final aí. Então,
a gente quer deixar bem claro, né, de onde a gente parte enquanto conceito teórico linguístico, né, que é a proposta de Tomacero. Então, eu trago só esse texto de uma forma resumida, né, para a gente refletir isso no desenvolvimento da linguagem com o uso da comunicação alternativa. Então, Tomacelo diz que é na troca com o outro, na interação com o outro, que a criança vai construindo sua comunicação a partir daquilo que lhe é dito. Então, o que a criança está escutando, vivenciando, né, dos símbolos linguísticos que estão sendo utilizados, ela vai construindo, ela não vai imitando, ela vai construindo, né, dentro de um contexto que seja significativo para ela. Então, o que é significativo para as crianças dentro do espectro? Para cada criança, né, ela vai ter aí seu interesse. Então, isso também a gente faz essa triagem desses interesses da criança para a gente começar esse processo aí de comunicação. Cada criança irá aprender os símbolos linguísticos e construir sua gramática com suas especificidades linguísticas e concretas e abstratas, utilizadas pelos falantes de sua língua materna. Então, aqueles familiares, as pessoas com que convivem com a criança, utilizarem os mesmos símbolos linguísticos. Então, não dá para ter um sistema de comunicação alternativa que seja utilizado apenas pela criança. Né? Não tem como a gente estimular isso e que isso se generalize em outros lugares se a gente não tiver outros parceiros de comunicação também utilizando a comunicação alternativa. Tá? Em relação à modelagem, como a gente já falou, né, anteriormente, só para conceituar, para quem não sabe, né, é uma estratégia de comunicação que o parceiro de comunicação, então, nesse caso aí, o terapeuta, utiliza a comunicação alternativa correspondendo à sua mensagem falada. Então, cada vez que vamos brincar agora, qual brinquedo que você quer? Eu gostei desse, agora vai ser minha vez. Então, tudo isso utilizando a comunicação alternativa é chamado de modelagem. Então, é uma forma de proporcionar esse input, que Tomacelo fala, da linguagem, que coincide com a saída da linguagem do interlocutor, a estrutura, né, da linguagem do interlocutor. É uma estratégia que ocorre dentro desse processo de interação, né, como está ilustrado aí na imagem. Só que a gente tem um diferencial, né? Tomacelo diz que durante o processo de aquisição dessa linguagem, a criança não foca em nenhuma palavra, tá? Aprende palavras isoladas. Esse modelo de fala é por palavras isoladas. Não. Ele diz que as construções, as crianças estão atentas, né, em construir as sentenças linguísticas a partir do modelo dessas sentenças linguísticas inteiras, como unidades efetivas da aquisição da linguagem simbólica. Aquisição da estrutura linguística por meio de práticas discursivas, ontológicas e historicamente estabelecidas. Então, ele refere que a criança, né, ao observar o enunciado do interlocutor, ele não vai prestar atenção à palavra isolada, como ela está construída. Então, a gente enfatiza, né, o modelo linguístico do parceiro de comunicação em estruturas de frases. Né? E aí a gente vai ver isso em alguns vídeos à frente que a professora Rafaela também vai estar passando. Tá? Aqui, vou mostrar um vídeo para vocês da mãe, ela mandou, isso foi acho que na segunda semana do processo de intervenção, a criança com uma estereotipia vocal, assim, uma linguagem bem ininteligível, e aí depois ela se organiza, que a mãe modela, e aí ela vai organizando essa fala, tá? Então, a modelagem ensina as relações semânticas e sintáticas, melhora essa complexidade do enunciado. Às vezes a criança fala palavras isoladas e quando ela observa como é a estrutura, aponta a estrutura, então essa estrutura fica muito mais complexa. Aumenta essa troca, porque não é só da fala da criança, mas a partir do momento que a gente faz a modelagem, essa compreensão, né, dentro dessa proposta visual, né, desse estímulo visual, a compreensão é melhor. Isso a gente tem observado e também está dentro das pesquisas, tá?
Então, eu vou mostrar aqui esse vídeo. Agora, parece que vocês fiquem atentos que vai ter um barulho mais alto, que é um telefone aí da mãe tocando, tá? Então, pode ser que dê um susto. Então, prestem atenção. E pai, Gabriel. Aí, estereotipia. Aí, a Eu mãe modela. quero papá. Vitória quer? O que é que Vitória quer? Eu quero pegar. Cuscuz é? Aí, era cuscuz. Aí, ela Eu ajeitou, quero organizou. Eu quero papá. papá. Então, a mãe fez a modelagem e aí ela se organizou, tá? Mais uma vez, né, mostrando aí, explicando, né, como é que a gente vai trabalhando, como é que a gente faz. A gente faz uma avaliação dos interesses da criança, nesse caso da criança era bola, tá? Propõe uma atividade lúdica, que há esse engajamento, que há essa troca, que há essa interação, como o Marcelo coloca. Nesse processo, a gente faz a modelagem, seja conversando ou reajustando a estrutura, né, da criança, da fala da criança, né? Então, a gente vai tornando esse sistema linguístico mais robusto, tá? Para que ocorra esse processo de desenvolvimento da comunicação. Então, vou mostrar aqui mais um vídeo. Ezequias, o que você quer? Eu quero a bola. Então, a gente faz uma atividade organizada, né, estruturada, para que esse brincar seja direcionado, né, a partir dos interesses da criança, para que a gente consiga, por repetição, até que haja a generalização, né, da estrutura que a gente está, da habilidade que a gente deseja estar realizando, tá? Nossas crianças são de 2 a 5 anos, não verbais ou minimamente verbais, que fala 10, 12, 15 palavras, tá? Vou passar agora a palavra para a professora Rafaela, que vai dar continuidade aqui à nossa apresentação. Então, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. E aí eu vou dar continuidade. Estão me ouvindo bem? Joia. Então, gente, como a Ana está trazendo, né, a gente está enfatizando que usa a comunicação aumentativa e alternativa, né, os estudos trazem, promove um ganho rápido no desenvolvimento dessa linguagem das crianças com necessidades complexas de comunicação. E aí vai expandir consideravelmente o nível de competência linguística, ou seja, vai possibilitar o desenvolvimento das dimensões da linguagem, semântica, lexical, morfossintática, isso pensando num sistema robusto de comunicação, como é o caso do DACA, né? Então, a gente tem essa possibilidade, esse desenvolvimento, essa competência linguística. E um efeito positivo na fala, né? A Ana falou que algumas crianças não desenvolvem a fala, um percentual, mas a gente vê os ganhos com a comunicação aumentativa e alternativa. E não compromete outros modos de comunicação, porque é muito comum, existem muitos mitos com relação à comunicação aumentativa e alternativa, até de profissionais, né, que acham que vai o senso comum, a sociedade, né, essas crenças de que ela atrapalha a fala, ou que a criança vai ter preguiça para falar. E aí, como é que a gente desconstrói crenças, não é, a partir de pesquisa científica, não é isso? Passar. E aqui a gente vê, não é, o efeito, um minutinho, é o efeito, né, da comunicação alternativa, ou seja, do visual, como ele organiza esse pensamento da criança, tá? Então, vocês vão ver esse vídeo que ele vai, a partir do momento que ele olha para o livro de comunicação, ele consegue organizar essa fala. Pode colocar. Aqui. Eu. Então, aqui você vê, né, que ele, a partir do momento que ele está ali, que ela fala com aquela dificuldade, quando ele olha ali, que a gente coloca ele, né, assim, incentiva ele, a intervenção para ele usar o livro, dá uma pista visual, quando a gente toca no pictograma, a gente sinaliza ali o eu, ele estava sem usar,
e ele vai e organiza esse pensamento dele, né? Então, o visual do DACA organiza essa fala da criança. O próprio design, pode passar. E aí a gente tem, como a Ana trouxe, um conceito que é um princípio do método, né? A gente trabalha com core words, que são esse conjunto de palavras, né, mais frequentes, aproximadamente 200 a 400 palavras usadas consistentemente dentro de ambientes e entre indivíduos, quer dizer, em diferentes contextos, com diferentes interlocutores, parceiros de comunicação, a gente tem aí as palavras mais frequentes. Então, ela implica em até 80% de todas as palavras usadas no dia a dia. E aí, o que é que compõe os core words, né? Palavras de alta frequência, como pronomes, conjunções, preposições, verbos auxiliares, não é? Como ser, estar, verbos principais, interjeições e advérbios. Pode passar. E aqui a gente tem o vocabulário tanto essencial como o fringe uso, o acessório, que compõe o DACA, não é? Então, eu vou mostrar para vocês. A gente tem aí o essencial, formado por 60 pictogramas, não é? Esse essencial, essa base a gente não muda, a gente implementa a intervenção em comunicação com esta base para todas as crianças, e que é o vocabulário essencial. E como é que a gente construiu isso? A gente existe um banco de palavras de core words em outras línguas, não tem no português do Brasil, e a partir de uma tese de doutorado, da Natália Franco, não é? Da UFPE, ela fez essa seleção de lista de palavras frequentes e a gente foi analisando quais eram as mais frequentes e se adequavam ao nosso contexto. E a gente aí também tem, a gente quando implementa a comunicação, a gente vai trazendo um vocabulário acessório, que são substantivos, palavras específicas a determinado contexto, por exemplo, a gente traz aí materiais escolares, verbos utilizados na escola. Vou mostrar aqui para vocês, acho que dá para ver, né, o livro de comunicação. Então, aqui a gente tem o essencial, né, o vocabulário essencial, core words, e os acessórios, onde a gente vai implementando as abas aos poucos. E essas abas, elas são personalizadas, ou seja, o acessório tem a ver com a motivação da criança, interesses específicos, gosto das crianças. Então, ela é sempre personalizada para motivar, engajar e ser significativo também para a criança, né? E a gente vai implementando aos poucos a partir da implementação das habilidades. Pode passar. Então, diferente de alguns métodos, a gente procura ampliar as funções comunicativas. Então, isso é a possibilidade de sistema robusto de comunicação. Como a gente trabalha com várias classes gramaticais, voltando aqui, a gente tem por cores, não é? Então, verbo em verde, pronome pessoais em amarelo, classes gramaticais diferentes, possibilita construções morfossintáticas mais complexas e utilização de diferentes funções comunicativas. Então, a gente não tem só o pedido, a gente tem expressão de sentimento, comentários, protesto, pedir ajuda, relatar algo, contar uma história, expressar desejo. Então, são muitas, compartilhar informações, responder a algo. Então, você possibilita aí um desempenho, não é, linguístico, cognitivo maior. Pode passar. Então, pensando, né, no transtorno do espectro autista, a gente tem que as crianças com esse déficit na comunicação social, né, também com déficit no processamento sensorial, né, então associado, veja, a criança não consegue comunicar. Então, se ela não usa comunicação aumentativa alternativa, aliada às questões sensoriais, né, de cheiro, visuais, do tato, então, assim, ela vai se desorganizar, né, e aí vai desregular esse comportamento, vai dificultar a interação social, engajamento e, consequentemente, a aprendizagem. Pode passar o vídeo, Ana, para a gente ver. Ninguém mais usa esses rabos. Só o caminhando. Faltando 19 aqui é Cavaleiro da Meia-Noite. Acabou. 67. Você quer mais? Diga, mamãe, se quer mais. Diga. Eu quero mais. Mais. Tá vendo? Eu falei. Mais um quê? Eu usava direto. Não, isso não é o nosso tipo de caso. E como os federais aqui, é melhor a gente cair. E aí vocês veem, né, que com o uso da comunicação aumentativa alternativa, com o método DACA, ele consegue se expressar e se fazer compreender. Então, a mãe mostra a ele que, se ele pedir através do livro de comunicação, ele é atendido, não é? Pode passar.
E aí, gente, a gente tem muita ênfase nesses círculos sociais, ou seja, o plano terapêutico tem que ser relacionado, então, à família, à escola, então, a saúde, dialogando com a educação e com a família. Se não for um plano integrado, a gente não vê muito avanço. Pode passar. E o que a gente tem feito, né, no ambiente educacional? Por exemplo, a gente vai na escola orientar o uso, orientar a equipe educacional, ver os parceiros de comunicação, quais são as demandas de cada parceiro, porque, a depender do contexto, a demanda muda. E um dado muito importante é que é preciso estimular o uso entre os pares. A gente vê muito com frequência é o terapeuta, é o AT, o apoio pedagógico no ambiente educacional, ele e a criança, mas a criança engajada com os colegas, desenvolvendo amizade, interagindo é muito difícil. A gente faz um trabalho de sensibilizar e de uso entre os pares. Pode passar. O E a gente vai desafio ver foi o eu desafio da conseguir família. formular a frase, porque eu não, a imagem eu conseguia mostrar, mas eu não conseguia formular a frase com eles, né? Fazia a pergunta e esperar eles responder. Automaticamente eu já respondia. Aí esse foi um desafio muito grande. Aí quando a senhora foi me explicando que não, tem que esperar, tem que pegar, mostrar a ele, para ele responder. Mas antes eu não fazia isso no começo, não. Eu dizia, você quer comer o quê? Pão? Já dizia logo pão. Aí eu fazendo tudo errado. Quando eu passei a fazer desse jeito, né? Dessa maneira de esperar ele responder, esperar ele apontar, aí sim, aí deu bastante resultado. E a gente vê, né, esse desafio da família, esse engajamento, essa orientação, a necessidade dessa orientação de como usar as estratégias de uso, né? Ela disse no começo tem dificuldade, foi um desafio, então, assim, é uma orientação sistemática que a gente faz no projeto, frequente orientação de estratégias para os pais para modelar esse uso da comunicação. Pode passar? E aí, o que vai facilitar a generalização do uso da comunicação alternativa? Então, maior apoio às famílias, com profissionais especializados, ou seja, com experiência em comunicação aumentativa alternativa, o trabalho em colaboração com essa família, a família tem que fazer parte, é uma terapia integrada à família, sistema de comunicação disponível para uso em todos os seus ambientes naturais. É comum a mãe às vezes acha que é uma atividade, ela quer usar com o filho, mas ela depois quer guardar. E a gente diz, olha, não é uma atividade, isso aqui é a comunicação, tem que ser usado em contextos naturais. E aí a importância da modelagem, presença de parceiros que saibam se comunicar com o CA. Então, os parceiros de comunicação, como a mãe, os pais, a equipe educacional, os colegas da criança, então, todos são parceiros de comunicação. E a gente orienta, né, essa família, sobretudo, e a escola, a como modelar e usar o sistema de comunicação com a criança, porque lembrando que a gente se comunica com o mesmo sistema com a criança. Então, ela usa o DACA, ela se comunica e a gente dá o modelo no mesmo sistema da criança. Pode passar. E aí os pais, né, promovem esse uso consistente em todos os ambientes, né? Então, a gente vai ver ambientes, a gente estimula o uso na igreja, em casa, na escola, em contextos naturais, né? Vamos ver aqui o exemplo, né, da mãe relatando o uso em outro contexto. Hoje eu quero comer atendente. Oxente, ele fala através disso, fala. Ela ficou da girafa, ficou assim, ó. Eu, moça, ela, peraí, porque eu tô tentando compreender o que aconteceu aqui. Foi tanto que eu fiquei, não consegui comer, quase esqueço a prancha, porque foi o primeiro fato verídico que o tratamento funcionou além do que eu esperava com Ezequias. O pai dele ficou assim, ó. Meu Deus, ele falou com a prancha, que ele já em casa, mas nem na igreja, nem na rua, nem em lugar nenhum, ele tinha mostrado a mim na prancha. Aí ela disse, vai, pergunta de novo. Aí eu perguntei e ele respondeu, eu quero comer isso, isso e isso. Eu, meu Deus, e ainda um suco, né? Mostrou o suco, porque ele não toma agora não, nem luz. Aí ela foi e mandou fazer o suco para ele. Isso eu fiquei, aí eu mudei completamente. Quando eu vou perguntar a hora de comer, a hora de ir para a igreja, eu vou perguntando mais a ele. E a gente vê, né, a necessidade de usar em outros contextos, esse estímulo em outros contextos, e a mãe utilizando e relatando a felicidade de ver eles se comunicando e se fazendo compreender. Pode passar, Ana. E aqui a gente traz que a gente pensou o DACA para crianças minimamente verbais ou não verbais de 2, 4 a 5 anos, mas a gente vê resultados
exitosos, né, indicados para crianças com síndrome de Down, com deficiência intelectual. E aí, a gente pensou em crianças menores, mas a gente viu o resultado com adolescente aí também, que ele, em setembro de 2022, ele começou a usar o DACA, né, com a ex-aluna nossa no projeto, e ele passou a usar em outra clínica, não é na nossa, no Autismo Comunica, na UFPE. Pode mostrar? Como você está se sentindo? Eu estou feliz. Legal, Di. Beleza. Quem veio com você hoje? Eu fui com mãe. Legal, cara. Quem mais? Sueli. Beleza. Di, diz pra mim, o que você comeu no almoço? Eu comi carne. O que mais você comeu? Salada. Legal. O que mais? Arroz. Di, o que você bebeu? Suco de morango. Suco de morango. Legal. E a gente vê, né, o adolescente utilizando, ele falava palavras, poucas palavras, utilizava outro método e com o DAC ele conseguiu avançar. E aí está dialogando, pode passar, Ana. Para fechar, a gente traz o relato dessa mãe, né, que emociona a gente bastante e gratifica. Pode mostrar. E eu confesso que quando eu cheguei aqui, eu vim até meio descrente, porque minha filha era não verbal, me preocupava. Alguma palavra que ela falava era palavra solta. Ela não sabia pedir nada, nem formar frases feitas. E através desse programa mudou a vida dela. Hoje, quando a gente está em casa, que ela diz, mãe, eu quero refrigerante, eu até me emociono, porque assim, é uma coisa inacreditável. Eu quero Toddy, eu amo você. Assim, é um programa que mudou a vida dela, que foi uma coisa que às vezes eu ainda não quero acreditar. Assim, mudou tudo, porque mudou o comportamento dela também, porque hoje eu entendo que ela era muito nervosa, porque então ela não sabia se comunicar e ela começava a gritar. Então no shopping era um caos, numa praia era um caos, assim a nossa vida era um caos. E hoje não. Hoje mudou totalmente, porque assim, tanto mudou na forma dela se comunicar verbalmente, como mudou o comportamento também. Eu pego a prancha e falo, parou, ela já reage de uma maneira diferente. Ou ela está gritando, aí eu pego a prancha e digo, acabou. E aí ela já entendeu que acabou. Então assim, para mim é como se fosse um milagre, entendeu? Ela tá assim, porque foi uma evolução muito grande. Assim, para uma mãe que tem uma criança que não fala nada, eu amo você. Aí quando ela quer chamar eu, a irmã, ela pega na mão e diz, venha, Flor. Então, até palavras que não estão na prancha, ela já está tendo entendimento de usar. Então, assim, para mim, é uma coisa, uma gratidão que não tem tamanho, entendeu? E aí pode passar, a gente fecha, não é? Aqui com o nosso grupo lá do projeto. E agradece a vocês.